A primeira pergunta parece muito simples para quem pergunta, que é a questão, alguns falam que a economia brasileira vai muito mal, que a situação é muito grave, que a situação das contas públicas estão totalmente desorganizadas, e outros dizem que não, que há sinais bastante robustos da macroeconomia brasileira. E aí dão exemplos da balança comercial, das reservas monetárias, da menor taxa de desemprego da série histórica desde 2012. Quem é que está com a razão? Olha, os dois. Então vamos olhar qual é o nuance. Sim. As pessoas que estão mais otimistas, que estão olhando o copo meio cheio, elas estão corretas e elas estão olhando a situação corrente. De fato, a gente tem desemprego nas mínimas históricas, a inflação não dá sinais de descontrole, apesar de estar acima da meta, e o componente de serviços da inflação está bastante acima da meta. Isso preocupa. E o crescimento econômico nos últimos 4 anos foram muito bons, né? E balança comercial, setor externo, tem nuance aí. Por quê, Vila? A balança está muito positiva, mas nós temos que lembrar que temos um superávit nas contas de petróleo de 30 bilhões de dólares. É muita coisa. Né? Para nós que vivemos choque do petróleo, anos 70, imaginar que nós teríamos 30 bilhões de dólares superávit só na conta de petróleo. No entanto, nas transações correntes, que consolida balança comercial de bens, balança comercial de serviços e balança de rendas, juros e dividendos, esse ano vai dar um déficit de 3,5% do PIB. Então preocupa, porque dado a nossa posição muito superavitária na exportação de petróleo, nós deveríamos estar com umas transações correntes melhor. Bem, de qualquer forma, a situação corrente, ela não é ruim. Agora, qual é a verdade? Então eu falei um pouco a verdade das pessoas que olham o copo meio cheio. Qual é a verdade das pessoas que olham o copo meio vazio? É que tem uma falta de sustentabilidade na política econômica. E qual a expressão dessa falta de sustentabilidade na política econômica? É a acumulação da dívida pública. Né? Quando o presidente Lula assumiu, a dívida pública era 71% do PIB. E o final do ano que vem, dezembro do ano que vem, provavelmente vai ser 82% do PIB. Então haverá, no quadriênio, o terceiro mandato do presidente Lula, uma acumulação de dívida pública de 11% do PIB, 11 pontos percentuais do PIB. Não é pouca coisa. E, evidentemente, isso sinaliza que a política econômica não pode continuar deste jeito, porque senão, uma hora, a gente bate numa crise fiscal profunda e desfazemos as boas coisas que temos feito agora, né? E qual é o problema? O problema é o déficit fiscal. É ele que está produzindo essa acumulação de dívida. E o que é, eu sempre, tanto no Visão Crítica aqui, Samuel, como no Só Vale a Verdade, vez por outra dou eu interrompo e vem a questão professoral, né? Acho que depois de 4 décadas dando aula, e muitas vezes as pessoas ouvem uma série de questões no campo da economia, um linguajar mais sofisticado e natural, né? Da profissão, cada ciência tem o seu vocabulário. Outro dia no Visão Crítica alguém falou fintech, eu falei, vamos fazer o seguinte, explica se for possível. Eu falei, um minuto e meio o que é uma fintech, né? Então, justamente agora das questões no final que você está colocando sobre a questão do déficit público, o que isso significa assim concretamente para as pessoas, só para as pessoas possam entender. Quando a gente diz que tem um déficit público, sim, a gente diz que a receita de impostos é menor do que os gastos. Sim. E os gastos, a gente divide em 2 tipos de gasto, Viva. O gasto não financeiro e o gasto financeiro. Gasto financeiro é só juro. Tá? Amortização de dívida não é gasto financeiro para economista. Tá? Então, quando o economista fala gasto financeiro, ou contador, tanto na contabilidade ou na economia, gasto financeiro são juros pagos. Quando a gente olha superávit primário, o que é o superávit primário do setor público? É a receita de impostos menos os gastos não financeiros. Mas, Samuel,
por que você está tirando de lado os gastos financeiros com juros? Porque os gastos com juros são gastos que tanto o presidente, o executivo, quanto o legislativo não conseguem mudar. Porque são gastos que estão associados a empréstimos que o Tesouro Nacional fez com pessoas, com terceiros, e eles terão que ser pagos na forma em que eles foram contratados. Então, o Congresso mais o Executivo consegue alterar para mais ou para menos os gastos que a gente chama gastos primários. E, portanto, a gente tem um problema que é a receita do governo, ela é estruturalmente menor do que os gastos primários. E aí não tem dinheiro para pagar a dívida pública. Né? Porque eu tenho que ter uma receita maior do que os gastos primários, aí a diferença eu abato a dívida, vou reduzindo a dívida. Agora, se a receita é menor do que os gastos primários, eu tenho que continuar fazendo dívida para me financiar, sendo que eu já tenho uma dívida que está crescendo muito. Então, esse é o problema. Agora, além do crescimento da dívida, tem um outro problema que é quando os gastos crescem numa velocidade grande, eles pressionam a demanda agregada. Pressionando a demanda agregada, se a economia está com desemprego generalizada, você pressiona a demanda agregada, a roda da economia roda, e aí é bom. Pressiona a demanda agregada, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, elas gastam mais, os estoques se reduzem, o varejo pede novos produtos para refazer seus estoques, a indústria contrata mais e a economia cresce. Agora, essa narrativa, ela só vale se tem desemprego na economia. Se a economia está plena carga, que é o caso agora, que é o caso atual, se eu aumento o gasto primário, eu gero inflação. Então, para o espectador entender, eu vou dar um exemplo bem prático de 2 semanas atrás. O presidente Lula acabou de aprovar uma medida que, inclusive, foi uma promessa de campanha quando ele era candidato, tanto dele quanto do Bolsonaro, os dois estavam competindo lá no processo eleitoral de 22, e ambos os candidatos disseram que iriam atualizar a tabela do imposto de renda para desonerar as pessoas até R$5.000. Então, houve a decisão, o Congresso aprovou, quase unanimidade na Câmara, né? Agora o projeto está tramitando no Senado, e com isso, as pessoas que têm rendas mensais até R$5.000 estão isentas do imposto de renda. Isso vai colocar mais renda no bolso delas. O governo, para equilibrar, aumentou a tributação sobre os mais ricos, que é uma medida correta, porque aumenta a progressividade dos impostos de renda, é uma medida justa do ponto de vista distributivo, né? Então está tudo certo. E o governo disse, olha, eu fiz a medida de forma a equilibrar o orçamento. Ou seja, o que eu estou perdendo de arrecadação com as pessoas que ganham até R$5.000, eu vou aumentar a minha arrecadação com o imposto que eu estou colocando. Daí está tudo certo. Qual é o problema, Vila? As pessoas com as quais eu estou aumentando a arrecadação, eu estou reduzindo a arrecadação, estou desonerando, elas poupam menos do que as pessoas com quem eu estou tributando mais. Então, eu estou tirando dinheiro de quem poupa mais e transferindo dinheiro para quem poupa menos. Do ponto de vista do balanço entre oferta e demanda, essa medida vai ser expansionista na demanda. Apesar de ser neutra do ponto de vista do orçamento do setor público, ela não é neutra do ponto de vista do equilíbrio entre oferta e procura no mercado de bens e serviços.